Você já ouviu falar de método dedutivo? Ainda não? Então fica comigo. Depois da vinheta, você está vendo. Fala galera linda, professora Gui na área, seja bem-vindo, seja bem-vinda à tua casa, canal Bíblio Responde. Essa é a tua primeira vez aqui conosco? Então dá uma parada, vai aqui na nossa sugestão, assiste a aula anterior, que é o início, parte introdutóriazinha de método científico. Porque hoje nós iremos estar trabalhando especificamente o método dedutivo. Antes de qualquer coisa, só recapitulando, o que são métodos científicos? São justamente aqueles métodos, a metodologia que vai fazer com que você, pesquisador ou pesquisadora, consiga, escolher qual é a direção certa a seguir. E dois, se manter nesse caminho de forma segura, de forma rápida, de forma a que você consiga chegar à conclusão científica do teu experimento. Nós já vimos também que esse método, o caminho que você vai fazer, ele pode se dar de duas formas, ou pela experiência ou pela experimentação. Isso significa, galerinha, que o método científico ele é dividido em dois grandes blocos: os métodos de abordagem e os métodos de procedimento. E aí nós iremos agora começar o nosso método de abordagem. Vamos lá? Então, o nosso método de abordagem é aquele método em que ele se dá pela experiência, ou seja, ele se dá a partir de ideias abstratas. Ele não consegue, enquanto método, fazer com que você consiga provar o que tu está falando de forma experimentalmente. O que quer dizer isso, Guilherme? Quer dizer que eu não posso chegar aqui e tentar fazer um experimento contigo e depois estalar o dedo e repetir esse experimento. É aquele clássico, né? Todo homem é mortal. Pedro é homem, logo Pedro é mortal. E aí o que acontece? Eu vou chegar para saber se você é mortal ou não. Eu vou poder fazer tudo contigo menos te degolar. Por quê? Porque no filme Highlander eu aprendi que quem é Highlander é aquela pessoa que é imortal. Só morre se for degolado. Então eu vou pegar um revólver e pô, você morreu. Eu vou fazer assim e você vai ressuscitar para eu fazer de novo a experiência? Não, senhora. Uma vez morto, morreu. Então, por isso, galerinha, que o método de abordagem, ele não consegue provar o que ele está falando pela experimentação. Ele consegue provar que todo homem é mortal a partir do fato de que ninguém virou pedra até hoje. Então, se eu chegar no Japão e falo, todo mundo é mortal, né? Né. Se eu chegar no Chile, todo mundo é mortal? Né? Né. Se eu chegar no Brasil, todo mundo é mortal? Sim. Por quê? Porque, pela evidência, todo mundo nasce, cresce, reproduz e morre. Não necessariamente nessa ordem, não é? Mas todo mundo nasce e todo mundo morre. Então, esse é o método de abordagem. Então, eu vou construir a minha lei, eu vou construir as minhas ideias a partir de argumentos. E eu vou te convencer que o meu argumento é o verdadeiro. Até alguém conseguir derrubar o meu argumento e dizer que existe algum homem imortal por aí e vai provar, pelo raciocínio lógico, que existe algum Highlander, aí a minha ideia cai por. Ok? Então, os métodos de abordagem são aqueles que se ligam aos questionamentos que não podem ser respondidos pela experimentação. Por quê? Porque eles fazem parte da estrutura do raciocínio.
eles vão coletar os elementos relativos à faculdade espiritual própria do homem, que é justamente a sua razão. Então, significa que eu vou construir as minhas leis a partir ou da análise ou da síntese. E aí, para eu estabelecer um estudo a partir do método de abordagem, eu posso estar trabalhando com o método dedutivo, com o método indutivo, com o método hipotético-dedutivo e com o método dialético. Hoje, nós iremos estar trabalhando especificamente o método dedutivo. Antes de qualquer coisa, um macete. D vem de Deus. Onde está Deus? Lá em cima. Então, o método dedutivo, meus amores, é aquele que parte do maior, lá de cima, para o menor. É só você lembrar isso. D de Deus, Deus está em cima, então o método dedutivo é aquele que vai sempre estar estabelecendo os seus argumentos, sempre partindo da premissa maior para a premissa menor. Então, parte dos argumentos gerais para os argumentos particulares, ok? E nós temos também como a base do método dedutivo é aquele que sempre, além de partir do maior para o menor, sempre os argumentos que nós iremos estar trabalhando sempre são considerados verdadeiros e inquestionáveis. Então, sempre a premissa maior vai ser algo verdadeiro. A premissa menor, consequentemente, vai passar a ser verdadeiro, o que vai gerar uma conclusão igualmente verdadeira e inquestionável. E esse método, ele sempre vai partir da observação. Haja vista que não tem como fazer experimento para criar as nossas leis. E aí, para que a gente consiga entender como é que funciona esse processo, nós temos sempre a premissa maior, que é aquela que não é a primeirona, tá? A premissa maior é aquela que vai envolver a totalidade. Todos os mamíferos são vertebrados. Todos mamíferos. Totalidade. Então, premissa maior. A premissa menor vai pegar uma parte, é como se fosse premissa maior a tua população ou o teu universo e a premissa menor a tua amostra. É onde é uma parte desse teu todo. Então, aqui nós colocamos todos os mamíferos são vertebrados. Isso é uma afirmativa verdadeira. Ora, os homens são mamíferos. Consequentemente, vai ser verdadeiro, já que o homem faz parte do mamífero, ele está dentro do todo, e se o todo é verdadeiro, a minha premissa menor também é verdadeira. E como é que a gente gera a nossa conclusão, o nosso argumento? Para a gente fazer isso, meus amores, em primeiro lugar, nós vamos eliminar as variáveis que se repetem. Então, eu corto o mamífero da premissa maior, eu corto o mamífero da premissa menor. Então, primeira coisa, cortar quem se repete. Segunda coisa, ver quem sobra. Então, sobrou o todos, da premissa maior, sobrou o vertebrado, da premissa maior, sobrou homem, da premissa
menor. E agora é só jogar todo mundo e fica o meu argumento. Aí vai ficar o quê? Todos os homens são vertebrados. Então, todos os mamíferos são vertebrados. Os homens são mamíferos. Logo, que é a minha conclusão ou meu argumento, todos os homens são vertebrados. Isso significa que, para que seja o meu método, o meu argumento, a minha conclusão, a minha evidência, ela seja considerada válida, significa que as minhas premissas obrigatoriamente têm que ser verdadeiras, para me gerar um resultado verdadeiro. Então, com as premissas verdadeiras, a minha conclusão ou o meu argumento também será verdadeiro. Isso significa que o meu método ele está correto. E aí a gente vai ter que analisar é o seguinte: o que eu preciso saber para conseguir desenvolver a minha pesquisa a partir do método dedutivo? Então, o que é importante ser dito sobre o método dedutivo? Então, primeira coisa que é extremamente importante você ter conhecimento. O método dedutivo, ele não vai gerar um novo conhecimento. Por quê? Porque se ele se baseia nas premissas que são verdadeiras e inquestionáveis, significa que eu já tenho conhecimento prévio acerca do fenômeno. Isso significa que o método dedutivo ele vai apenas sintetizar o que nós já temos pré-estabelecido acerca de algo ou de alguém, acerca do fenômeno. Então, por isso que ele não gera conhecimento novo, ele só sintetiza o conhecimento. Isso significa dizer que ele só vai ser coerente a partir do momento que as minhas premissas maior e menor forem verdadeiras. Porque se elas forem falsas, vai me gerar um resultado falso. E aí não bate com o método científico. Porque obrigatoriamente o meu argumento tem que ser verdadeiro. Ok? Então, por isso que, para a gente fazer o método científico, eu tenho que ter conhecimento, quais são as etapas e, por fim, quais são as críticas que a gente tem acerca desse método. Então, em relação às etapas, a nossa etapa 1 é aquela que vai dizer o quê? Que meu experimento sempre vai partir da observação. A etapa 2, o que ele vai dizer? Que sempre eu vou começar, a partir do momento, tomar conhecimento do fenômeno, a partir da observação, eu vou começar a analisar esses dados que eu coletei pela observação a partir de evidências. E essas evidências, aí eu tomo como base a própria ciência. É por isso que o método dedutivo ele é super aplicado lá para as ciências exatas. Ele não é muito aplicado nas ciências humanas, porque como é que eu vou utilizar evidências física, matemática, para eu começar a questionar as variáveis humanas? Então, por isso que as evidências que a gente fala não é só achismo. Não é porque se dá pelo raciocínio que é só achismo. Se for achismo, não é pesquisa. Pesquisa. E aí, o que vai acontecer com a minha etapa 3? Depois que eu observo, depois que eu analiso pelas evidências concretas, eu chego a uma conclusão que obrigatoriamente tem que ser verdadeira. É por isso que esse método apresenta um lado negativo, que são as nossas críticas.
Então, qual é a primeira crítica que a gente fala? É justamente a característica onde a resposta não vai te gerar um novo conhecimento. Ele vai apenas falar o que já está sendo falado na premissa maior e na premissa menor. Então, significa que a resposta é extremamente uma coisa redundante. Aquele negócio. Eu estudei para a prova. Todo mundo que estuda para a prova tira 10. Eu estudei para a prova. Logo, eu tirei 10. Por quê? Porque é o mínimo. Se todo mundo que estuda para a prova está bem preparado, tira 10, eu me preparei, mínimo eu vou tirar 10. Então, é o básico, é o lógico, é a lógica da programação, não é? Então, é aquela coisa redundante. É por isso que essa característica de resposta redundante é chamada de tautológico. Ele sempre tem esse aspecto tautológico, porque ele sempre vai repetir algo que já está sendo repetido. Então não é novidade o que ele vai me falar. Ele só vai reforçar o que já está sendo dito. Ele só vai me dizer o que eu já sei que é verdade, o que é inquestionável. A segunda característica é justamente a característica que a gente chama de caráter a priorístico. O que é isso? É aquilo que, para eu chegar a uma resposta, eu preciso ter um conhecimento prévio daquele assunto que está sendo questionado e aquele assunto que é verdade verdadeira. Eu só vou repetir, eu só vou ser redundante, então não pode ser algo novo, tem que ser algo que já vem sendo trabalhado e aceito pela sociedade. É por isso que exige o tal de conhecimento prévio. O que nós também temos como aspecto negativo do método dedutivo? É justamente o caráter que a gente chama de sofismo, que é justamente assim. O que é sofistas? O sofismo é aquilo que vai te gerar um resultado falso. Aquele meu caso, todo mundo que estudou a prova, todo mundo que está preparado para a prova, vai tirar 10. Eu não me preparei para a prova, logo eu não vou tirar 10. Então, significa o quê? Que o meu resultado não está batendo com a premissa maior, porque a premissa maior diz: todo mundo que se preparar vai tirar 10. E aí, como todo mundo que se preparar vai tirar 10, aí lembra, lá na nossa playlist anterior, que a gente trabalhou a questão das variáveis dependente, independente e a intermitente, que a gente chama de inconveniente. Não é porque você se preparou para a prova que você vai tirar 10. Todo mundo que se prepara para a prova vai tirar 10? Beleza. Você se preparou para a prova, logo você vai tirar 10. Mas, se você chegar atrasado ou atrasada, tá? Vai embalar o teu psicológico. Você ficar nervoso ou nervosa. Se a prova era para ser em 3 tempos, passou a ser só em 2. Essas variáveis que aparecem sem a gente contar, ela pode atrapalhar o resultado e vai me gerar um resultado falso. Então, isso também faz parte do processo da característica do sofismo, que é aquilo que vai te gerar sempre um resultado falso. E aí não bate. Por quê? Porque para ser método dedutivo, obrigatoriamente o resultado tem que ser verdadeiro. E a última crítica que a gente faz é justamente sobre a sua aplicabilidade, é a aplicação desse método. Ele é mais utilizado nas ciências exatas. Por quê? Porque eles conseguem, pela matemática, pela química, pela física, eles conseguem, pelos cálculos,
verificar as evidências. Enquanto que nas ciências humanas, como essas nossas variáveis não são tão mensuráveis da forma como a área de exatas, a aplicabilidade do método dedutivo nas ciências sociais, ela já não é tão bem, vai te gerar um resultado tão satisfatório como acontece quando é nas ciências exatas. Resumindo, então, meus amores, o nosso método dedutivo é aquele método que é baseado na lógica, porque ele está dentro do método de abordagem e ele se dá somente pelas ideias, pelo abstrato, pelas evidências. Por isso que a gente fala que o resultado se dá pela experiência e não pela experimentação. O método dedutivo é aquele que, como ele é baseado somente na experiência, ele não consegue fazer com que aquele estudo ele consiga, para te convencer, ele não consegue te mostrar matematicamente falando, concretamente falando, que o caminho vai ser o A e não vai ser o B. Então, o convencimento é mais pelo raciocínio, pela lógica, pelas ideias, pelo discurso. Eu vou tentar sempre te convencer. E para eu te convencer, eu sempre vou partir geralzão para chegar no meu argumento, na minha conclusão. Então, eu saio da premissa maior para chegar na premissa menor. Eu saio do geral para o particular. Ok, meus amores? E com isso, a gente vai fechando sobre método dedutivo. Se caso gostou, sinta-se convidado ou convidada para se inscrever no canal, ativar o sininho, nos seguir nas redes sociais e não esquece também de compartilhar esse vídeo com os teus colegas e as tuas colegas. Fique bem, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.